A paz do Senhor para nossa grande cidade, Juiz de Fora. Eu sou o pastor Walter Francis de Souza. Faço parte da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. Que Deus abençoe a toda a grande família de Juiz de Fora e do nosso Brasil. Hoje nós estamos falando sobre duas virtudes do arrependimento, ou seja, existem duas colunas para o homem ser salvo. Primeira coluna chama-se humildade. Segunda coluna chama sinceridade. Ou seja, primeiro o homem tem que ser sincero, ser humilde. Depois o homem tem que arrepender do que ele faz. Aqui São Mateus 23, versículo 12, diz assim: quem a si mesmo se exalta, será humilhado. A quem a si mesmo se humilha, será exaltado. Vamos fazer oração. Amado Criador do Universo, nas mãos santa e bendita do nosso Deus, colocamos todas as famílias que vai ouvir tua santa e bendita palavra, que o Senhor Espírito Santo fala aos corações de todos que vão ouvi-la, em nome de Jesus. Então, meus queridos, para o homem ser salvo, existe para ele duas colunas base: sinceridade e arrependimento. A sinceridade significa ele confessar o seu fracasso, ele confessar a sua desgraça. Segundo, ele arrepender, dos seus pecados. É que Jesus fala em São Mateus 23, versículo 12. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Então, sinceridade e arrependimento. E nós vamos estar falando nessa manhã. Sinceridade e arrependimento. Sinceridade é uma virtude muito grande do homem. Mas, na verdade, nem todos os seres humanos gostam de confessar sinceridade. E muito menos arrependimento. Geralmente as pessoas se julgam que elas são maravilhosas, que elas são boas, que elas não precisam de arrepender. E, consequentemente, nunca serão sinceras consigo mesmo. Mas Jesus disse: todo aquele que se exalta, se julga melhor do que os demais, serão humilhados. Mas aquele que se humilha, que é sincero, que arrepende do que fez, Deus exalta ele. O que o professor Espírito Santo começa a falar conosco nesta hora? Deus não está preocupado com o que você fez ou deixou de fazer. Porque, na verdade, segundo o Romano, todo afastado de Deus pelo pecado. Todos pecaram e todos distanciaram de Deus. Então, o homem já é gerado no pecado, como diz o salmista Davi, no Salmo 51. O homem já nasce do pecado. O que Deus quer é que ele seja sincero e reconheça: eu pequei, eu fiz aquilo que era mal. Chama sinceridade. E vou o abandonar, vou deixar aquilo que eu fiz e não vou fazer mais. Lá em Provérbios 29, versículo 23, a soberba do homem derrota ele, mas os humildes de espírito ganharão honra. Então veja bem, a soberba do homem vai abater ele. Bater significa derrotar. Mas a humildade de espírito, aqueles que são humildes de espírito, Deus dá a ele honra. Então todas as pessoas soberbas
toda pessoa vaidoso, orgulhoso, eles são humilhados. Porque o pecado por si só vai humilhar ele. O pecado veio para isso, para destruir as pessoas, para matar as pessoas, para levar as pessoas para o fundo do poço. Mas aqueles que se humilham será o quê? Exaltado. É que Jesus falou isso em Mateus 11, versículo 28. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Você aprende de mim. Eu sou humilde, eu sou manso, sou humilde e sou manso. Aprenda de mim, que eu quero tirar de vós o fardo pesado que está em vós, o que está em vocês. O que o Espírito Santo quer falar conosco nessa passagem de Mateus 11, 28? O fardo do pecado destrói as pessoas, leva as pessoas à ruína. E o pai de todos os pecados chama soberba. Lá em Isaías 14, do 12 a 13, Satanás, aquele anjo, quis ser igual a Deus. Eu vou fazer um trono para mim ser igual a Deus. Porque ele usou para derrubar Adão e Eva do Éden e falou com Eva. Queria ser igual a Deus. Será comer do fruto daquela árvore. Em outras palavras, a soberba então nasceu lá no céu. A soberba é a mãe, é o pai de todos os demais pecados. Quando a soberba chega no homem, ela vai trazer arrogância, ela vai trazer vaidade, ela vai trazer preconceito, ela vai trazer discriminação. Jesus chamou de fardo pesado. Eu quero tirar de vós esse fardo pesado dos pecados. Mas a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 14, quando você é sincero e se arrepende dos seus delitos, dos seus erros, o Senhor Espírito Santo vai poder te guiar. O que o pastor Walter acabou de falar? Como está em Romanos 8, versículo 14. A sua sinceridade, a minha sinceridade. Quando eu sou sincero comigo mesmo, faço uma revisão naquilo que eu fiz de mal, eu continuo fazendo. Mas eu vou me arrepender e não vou fazer mais. O que vai acontecer? O Senhor Espírito Santo vai poder me guiar dentro da vontade de Deus. É que o Romanos 8, versículo 14 fala. Os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E no momento que eu passo a ser filho de Deus, eu vou gozar de todas as riquezas de Deus. Porque toda a riqueza dos pais, elas são dos filhos, né? Como está lá no versículo 16 e 17 de Romanos 8. Naquele momento, as riquezas de Deus passam a ser minha. Qual é a maior riqueza de Deus agora para mim como filho? Que o Senhor Espírito Santo está me guiando. Primeiro, eu vou ser filho de Deus. Isso é a maior riqueza. Segundo, os meus pecados foram perdoados. Terceiro, ganhei agora vida eterna para viver com Deus. Quarto, os atributos de Deus vai poder nos acompanhar, porque o Espírito Santo de Deus está me dirigindo para dentro da vontade de Deus, meus queridos. Então, estão prestando atenção? A sinceridade e o arrependimento levam o homem a ser feliz. Leva o homem a gozar das riquezas de Deus. Muito bem. Mas, aqui, por exemplo, a soberba, ela vem destruir
a felicidade do homem. Né? Qual o perigo da soberba? Ela vem destruir a felicidade do homem. Ela leva o homem a ser dependente dele mesmo. Ou seja, o homem agora entende, acha que ele só depende dele, que ele é autossuficiente. Ele não depende de mais ninguém. Só que ele esqueceu. Antes dele nascer, alguém já cuidava dele. Era sua mãe, era seu pai. Assim que ele acaba de nascer, vai ser cuidado. Toda hora, todo minuto. E um dia que ele morrer, alguém vai ter que carregar ele para enterrar. Mas a soberba não deixa o homem ver essas coisas. Ele mesmo vai se destruindo ele. Né? Muito bem. Então, meus queridos, é que Deus está falando conosco. Então, a soberba não deixa o homem ver que ele depende de outras pessoas. Ele não foi criado para viver sozinho. Isso é o segundo perigo da soberba. Ele se julga ser autossuficiente. Ele se julga ser o melhor entre os demais. Muito bem. Quarto perigo, ele vai fazer uma cadeia, construir uma prisão para ele mesmo ser preso. O que o pastor Walter pode falar? O soberbo vai construir uma cadeia para ele mesmo ser preso e ele sofrer nessa cadeia. Porque o homem foi feito para comunicar. Segundo os teólogos, os seres humanos, em 24 horas, tem que verbalizar 29 mil palavras. E com todas as pessoas. Mas o soberba, ele acha que não deve misturar com as demais pessoas. Ele se julga muito especial. Ele se julga realmente, como nós falamos lá na roça, ser o dono da cocada preta. Né? O que a Bíblia fala aqui em Provérbios 16, versículos 8? A soberba traz ruína para ela mesma, mas o de espírito manso alcança a bondade de Deus. Então a soberba traz o quê? Ruína no espírito, na sua alma. Ele ou ela vai se destruindo. Ele ou ela. Então, eles vão ter paz com eles mesmos. O que eu faço pergunta? O pecado traz paz para as pessoas? Não. O pecado só traz destruição. E ela constrói a cadeia, ela mesma fica preso naquela cadeia, sem poder sair. Porque o soberba nunca quer dar o braço a torcer. Para perguntar a ele ou ela, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ele não é humilde para dizer, não, eu estou em falta com Deus. Não, eu preciso melhorar a minha vida com a minha família. Não, ele não aceita se rebaixar, se humilhar para ninguém. Então, meus queridos, se a pessoa não for humilde, não arrepender dos seus delitos, dos seus pecados, que ele ou ela anda cometendo, vai sofrer. E Romanos 6, 23 fala que o pecado consumado gera a morte. Em outras palavras, a morte eterna. Vai sofrer nessa vida e depois vai para o inferno sofrer a eternidade. Porque a Bíblia fala da lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher do que ele plantou. Não tem como o homem se escapar
do que ele plantou. Se ele planta bondade, misericórdia, amor, compaixão, ele vai receber. Mas se o soberba só planta ruína para o próximo, também vai colher o que ele semeou. Está lá em Gálatas 6, a partir do versículo 7. Então, o que nós estamos aprendendo é que o homem, ele vai sofrer as consequências do que ele plantou. Então, sinceridade é uma virtude do homem. Arrependimento é outra virtude do homem. Porque o homem que confia no seu coração, ele vai fazer uma jaula e ele vai ser um macaco dentro daquela jaula. Vai ser alvo de crítica para todo mundo de fora rir dele e zombar dele, né? Jesus falou aqui em São Marcos, nós encontramos São Marcos 7, São Marcos 7, 21. São Marcos 7, versículo 21, Jesus falou assim: porque dentro do coração do homem é que procede o mal, desígnio, prostituição, os furtos, os homicidas, os adultérios, a avareza, as malícias, os dólares, a lascívia, a inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Todo esse mal vem. A soberba, a arrogância, a avareza, a lascívia, a prostituição, a inveja. E eu costumo dizer que o pecado é igual maritaca. É um passarinho que chama maritaca. A maritaca sempre gosta de voar com o seu bando. Ela não gosta de voar sozinha. Não, maritaca não. Né? E o pecado é a mesma coisa. O pecado nunca anda sozinho. Sempre tem mais outros pecados junto. Se a soberba chega, a arrogância chega, o preconceito chega, a vaidade chega, a avareza chega, a inveja chega, o adultério chega, o homicídio chega, a bebedice chega, todos os prazeres que a carne dá, lá em Gálatas 5, do 16 ao 21, chama os frutos da carne. Essa pessoa quer ficar presa neles. E eles vão matando e destruindo essas pessoas. Por isso, lá em Tiago 4, versículo 6, Deus tem nojo e detesta do soberba. Deus tem aquele nojo. Deus detesta do soberbo, do arrogante. Há um dia atrás, não vou falar o nome de quem foi, eu vi um jornalista muito famoso, era muito famoso, fazendo crítica da vinda de Jesus, do Apocalipse, dando risada, zombando do Apocalipse, mas escarnecendo do Apocalipse. Morreu recentemente de acidente, ainda queimado. Então, meus queridos, Deus tem nojo, Deus detesta do soberba, do arrogante. Lembra lá em Daniel 5, o soberba, Belsazar, zombou de Deus e dos seus vasos. Na mesma hora, Deus entrou em ação com aquele soberba. Ele foi destruído, morto e envergonhado naquele mesmo dia. Que Deus detesta. Já em Provérbios 3 e 22, sobre Provérbios 3, versículo 34, Provérbios 3, versículo 34, Deus chama o soberbo de escarnecedor, mas para os humildes, Deus enche eles de graça. Para o soberba, Deus tem um nome para eles, escarnecedor, que quer escarnecer de Deus, quer zombar da palavra de Deus, quer zombar dos profetas de Deus. Meus queridos e queridas, nesses 50 anos
misericórdia de Deus, nós caminhamos com Deus. O que eu já vi, soberba, morrer fora da hora, foi muitos. Foi poucos não. Inclusive, quanto à minha vida mesmo, já vi uns 7 a 8 morrer. Quando zombou, escarneceu de mim, do Deus que eu servi. E morreu fora do tratado. Por misericórdia, umas 2 deram, uma até chamava Walter, e arrependeu, viu, que fez maldade contra mim, mandou pedir-me lá no hospital, pedir para me orar para ele. Antes dele morrer, eu fui no hospital. Lá aceitou Jesus, logo morreu. Então Deus, ele detesta do soberbo, do arrogante. Agora, como nós estamos falando, né? Coração cheio de soberba, prostituição, furto, malícia, adultério, avareza, né? Lasciva, inveja, soberba. Todos esses mal são veneno que destrói o homem. Vai aniquilando o homem. Se ele não arrepender e confessar Jesus como seu Salvador. Então, a sinceridade e o arrependimento é a chave da sabedoria para você aproximar de Deus. E tem vários tipos de soberba. Tem o soberba que ele tem, assim, nojo de outras pessoas. Porque quando entra soberba, entra logo o preconceito também. Entra logo a vaidade também. Mas tem um soberba religioso também. Soberba que não falta. Tem vários tipos de classe de soberba, né? Tem um soberba que ele não senta onde você sentou. Ele acha que vai contagiar ele ou ela. Uma vez eu viajava para a Espírito Santo, há muitos anos, eu tinha um loteamento lá, trabalhava numa imobiliária, né? E eu vi uma poltrona com uma senhora bonita, sozinha, um manto vermelho, cobria aquela outra poltrona. E ela desceu para tomar um cafezinho, estava do lado dela, desci também, coincidentemente ficando no meu lugar, tomando um cafezinho. E eu perguntei assim, aquela vaga lá, tá, do lado da senhora está vaga? Eu falei, não, todas as vezes que eu viajo, eu compro uma poltrona sozinha para mim, leio o desinfetante, eu tenho em casa, desinfeto primeiro ela, passo álcool, para depois eu sentar, para não pegar essas doenças, desse povo que anda nos matos, sujo, né? Eu falei, garanto ela, quando ela vai no banheiro, né? Ela tem que tapar suas narinas, né? Mas aqui uns dias morre, tem que enterrar logo. E chama o que, pastor Walter? Soberbo, preconceito, vaidade, né? Jesus falou lá em São Mateus, São Lucas, capítulo 18, versículo 9, de um religioso chamado fariseu e de um publicano, um gentil. Ambos os dois entrou no templo para orar. O fariseu, muito arrogante, entrou no templo, batia as mãos assim, olhava para o céu e dizia, eu não sou como esse pecador, referindo ao publicano, estava junto. Eu dou meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu guardo os mandamentos, eu guardo o sábado. Eu sou bom. Não, esses pecadores são sujos. E aquele outro publicano, realmente sabendo que nem era digno de entrar ali, por causa dos seus pecados, nem olhou para o céu. De cabeça baixa, ele pedia a Deus, tem misericórdia de mim. Não olhou para o céu, porque no céu está Deus. Ele não julgava ser digno de olhar para Deus. De cabeça baixa, nem olhar para os lados, porque ele era o templo de Deus. Eu só bati a cabeça assim, perdoa meus pecados, perdoa meus pecados. Jesus falou, aquele saiu salvo. Se ele morresse naquele lugar, ele ia para o céu. E aquele religioso, se ele morresse, ele ia para o inferno. É o pecado da soberba religiosa. E tem pessoas, meus queridos, que eles acham que eles são tão santos que nem precisa de outras pessoas. Não, são santos demais. Meus queridos, a soberba
leva as pessoas à ruína, à destruição, se elas não se arrependerem a tempo e deixar os seus pecados. Você que está do outro lado, ouvindo ou assistindo essa mensagem, o que Deus quer falar com você? Vê como é que está o seu coração. Quem sabe o seu coração está cheio de mentira, de engano, e você está deixando o seu coração te guiar. Seu coração vai destruir. Está lá em Jeremias 17:9. O coração é enganoso, o coração é mentiroso, o coração é cheio de corrupção. Deus quer falar com você. Sinceridade é você confessar os pecados. Jesus, eu sou sincero, perdoa meu pecado. Eu falei mal do meu irmão Geraldinho essa semana. Não vou falar mais mal. Falei mal da minha igreja. Não vou falar mal. Senhor, perdoa. Chama o quê? Arrependimento. Se arrependeu. Você foi sincero. E agora arrepende e abandona aquilo que você estava fazendo. Quer que seja nos pensamentos ou na sua ação. Quem sabe você passava as madrugadas no meio de comunicações, assistindo coisas que não deveria assistir. E você sabe, se Jesus estivesse sentado com você, ele ia sair dele triste, ele nem vai sentar, é lógico. E o Senhor Espírito Santo também está triste de vocês dizer, eu sou templo de Deus, sou morada de Deus, mas está coração cheio da sujeira desse mundo. Chama sinceridade, chama arrependimento. Que Deus assim o abençoe a todos que ouviram esta mensagem. Eu sou o pastor Walter França de Souza, somos uma igreja evangélica, Jesus Cristo, a única esperança. E todos esses vídeos está no nosso WhatsApp. Só acessar e assistir, tá? Que Deus assim abençoe. A paz para todos.